Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Miguel, mas vocês podem me chamar de Migues, e hoje eu vim aqui falar como foi fazer o curso tecnológico em design de interiores. Antes de tudo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, que isso é muito bom para o canal e eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente for falar sobre um curso tecnológico é que, na verdade, ele é um curso que tem uma curta duração. Isso não significa que ele é um curso inferior ao curso do bacharelado, porque o curso do bacharelado da licenciatura tem uma carga horária um pouquinho maior. Já o tecnológico é um curso um pouco mais focado, um pouco mais voltado para a prática, e ele tem em torno de 2 anos, 3 anos, variando do tema do curso e tudo mais. O curso que eu fiz, que é Design de Interiores, ele teve duração de 2 anos, mas eu estendi para 2 anos e meio. Que ao longo dos vídeos eu vou falar, porque eu estou planejando falar sobre um vídeo sobre cada termo. Eu tive 4 termos durante a faculdade e o último termo tinha as matérias e também o TCC. O que eu fiz? Eu coloquei o TCC para um semestre a mais, para eu me focar somente nele. Então, em vez de ser 2 anos de duração, o meu curso teve 2 anos e meio, porque eu fiz o TCC à parte, tá bom? E logo de cara, quando eu entrei para fazer o curso de design de interiores, antigamente eu tinha feito o primeiro semestre de arquitetura e urbanismo, no qual eu sempre sonhei em fazer, mas na verdade eu não curti muito, eu não vi que não era a minha praia, e eu tentei fazer o curso de design de interiores no ano de 2015. E foi muito legal, por causa que eu aprendi várias coisas. Eu aprendi muito a elaborar um projeto, a fazer um projeto no CAD, no AutoCAD, na verdade. Eu aprendi a mexer no programa SketchUp, que a própria universidade ensinou a gente, a fazer a psicologia das cores, volumetria, ergonomia. Então é todo um conjunto que o curso ele ofereceu para mim. Então isso foi muito bacana, por causa que eu tinha uma visão de que o curso de design de interiores era basicamente decoração. E eu acho que a maioria do pessoal pensa que é assim. Mas na verdade não, tem sempre algo muito mais atrás, que tem o estilo, o conceito, como que a gente vai fazer esse estudo de planta, como que a gente vai fazer as coisas, como que a gente vai elaborar um projeto que ele fique funcional, que ele tenha uma estética bacana, que ele atenda os desejos emocionais de cada cliente. Então a gente teve muito essa parte prática durante o curso. Então foram 2 anos de muita ralação, 2 anos de muito estresse, eu não vou mentir, mas valeu muito a pena, porque agregou muito na minha bagagem acadêmica, na verdade. Uma coisa que eu também ouço bastante é sobre o curso tecnológico em design de interiores com a categoria de educação à distância, se ele vale a pena ou não. Na verdade, na minha concepção, eu acredito que você fazer um curso de design de interiores é um pouquinho arriscado de você fazer à distância. Por quê? Porque você não vai ter a presença dos professores na hora de você elaborar um projeto. E não é por causa de matéria teórica, mas sim por causa de matéria prática. Porque a gente tem estudo arquitetônico, desenho arquitetônico, na verdade. Então a gente tem que desenhar planta-mão no começo, a gente tem que saber colocar as cotas, mexer no escalímetro, a gente tem que aprender essas noções básicas que o professor é fundamental nessa hora. Então, quando eu falo sobre design de interiores como um curso EAD, que é educação à distância, eu acredito que é um curso um pouco arriscado. Eu indicaria você fazer uma pós-graduação, uma especialização em educação à distância. Já o curso em si de design de interiores, se você tiver a oportunidade, faça uma faculdade presencial, porque é muito boa, porque você vai agregar conteúdo, você vai aprender muito mais. Porque o curso de design de interiores, basicamente em si, é prática. Então você vai ter muito projeto, você vai ter que discutir, você vai ter que debater com seus colegas, com os professores, as melhores opções e tudo mais. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um curso presencial, valoriza isso, porque isso vai agregar muito mais do que uma educação à distância. Não desmerecendo, tá? Mas faça primeiramente uma presencial se você tiver uma oportunidade, tá bom?
E o que eu aprendi na faculdade de design de interiores? O que eu aprendi na faculdade foi basicamente que um projeto de interior não é um projeto muito fácil de ser elaborado, igual um projeto de arquitetura que tem as suas configurações, que tem as suas formas de estudos, o projeto de interior também. E quando a gente faz um curso de design de interiores, a gente pensa que a gente só está habilitado a fazer o interior de uma casa. Então a gente pode fazer o interior de um ambiente comercial, o interior de um ambiente institucional. A gente já teve também a participação de fazer um projeto de interior dentro de uma carreta, dentro de um micro-ônibus, dentro de um barco. Então a gente pode ter essa flexibilidade. Então eu aprendi a ter um olhar um pouco mais expandido sobre o que é o design. E o design também é uma das profissões que está mais crescendo. Então o design e suas tecnologias, o design gráfico, design de produto, design de interiores, design de moda, então eles estão crescendo cada vez mais. Fora isso, que desde o começo a gente aprende sobre o básico do básico, a origem do design de interiores, o que acontece, quais são os estilos, o que é um briefing, um programa de necessidades, como que a gente elabora uma planta de estudo, como a gente elabora um layout, como que a gente pode trabalhar o espaço de uma forma funcional, estética e subjetiva, porque a gente pode atender esses 3 pontos. A gente também pode utilizar a nossa criatividade a nosso favor, trazer a identidade do cliente, a identidade da instituição. Então é um projeto que parece que é fácil, mas na verdade ele é muito difícil, que tem um background muito voltado a estudos para o projeto ficar muito bem finalizado. E o mercado de trabalho, como que ele funciona? Então, é o seguinte, quem já se formou em design de interiores, que eu me formei em 2017, a gente fica meio perdido. Eu me formei numa época que o Brasil estava numa época de crise, numa época em que as coisas não estavam indo muito bem. Mas é o seguinte, você pode se virar porque esse campo é muito flexível. Então você pode, na sua casa, você pode atender até outras pessoas. A primeira coisa que você pode fazer na hora de você se formar é de você criar um portfólio. Utiliza esses projetos que você fez. Geralmente eu indico que você faça os projetos sozinhos. Por quê? Porque aí você já tem uma bagagem muito mais forte, uma bagagem mais independente, então você não precisa ficar com medo, porque você já sabe do início ao fim como faz um projeto. Você pode atuar como designer de interiores, porque atualmente a profissão é regulamentada, porque em 2017 ela foi regulamentada. Antes disso, ela teve um período que ela só foi reconhecida, mas agora ela é regulamentada e você pode trabalhar como designer de interiores tranquilamente. Você pode se associar até à ABD, que a ABD é a Associação Brasileira de Designers de Interiores, que é muito bacana. Ela não é que nem uma CRP ou CRM, que você é obrigado a se associar. Você tem essa opção de você querer ou não, tá bom? Mas é o seguinte, você pode trabalhar como designer de interiores, você pode captar os seus clientes pelo Instagram, pelo Facebook, você pode entregar os cartãozinhos e tudo mais. Você pode também trabalhar no ramo de planejados, de móveis planejados. Eu já tive essa experiência de trabalhar no ramo de móveis planejados e foi muito interessante. Só que eu indico uma coisa, se você não tem um curso de Promob, é indicado você trabalhar com isso, de fazer um curso rapidinho, de você aprender pelo menos o básico, porque é necessário você ingressar nesse caminho de imóveis planejados. Então, e você pode faturar muito caso você seja vendedor, mas eu já adianto que o mercado de planejados é um mercado um pouco agressivo. Então, quanto mais você vender, você vai ganhar muito mais. Então, já houve casos de pessoas que eu conheço que já ganharam 13 mil reais com planejado, sendo vendedor e não precisando elaborar projeto, só saber vender mesmo. Então, é um mercado concorrido, mas pode dar um valor muito bacana, tá? Outra coisa que você também pode trabalhar é a questão de trabalhar como freelancer. Então você pode atender construtoras, fazendo renderizações para outras pessoas, que era o projeto de maquete eletrônica. Então você pode ter essa flexibilidade. Se você não quer atuar diretamente com o cliente, você pode trabalhar para outras construtoras, para outros escritórios, para outros designers,
para outros arquitetos e engenheiros. Então, você pode ter essa flexibilidade. Mas é aquela coisa, tem a inconstância, não tem uma carteira assinada, não tem um salário fixo e tudo mais. Você também pode trabalhar em escritórios de design de interiores, de arquitetura e também de engenharia. Isso é muito bacana porque essas três profissões, muitas pessoas elas não gostam que andem juntas, porque todo mundo exalta essa competição entre essas três profissões. Mas na verdade não, quando elas estão as três juntas, o resultado fica muito melhor. Então você tem que perceber que se você estiver num ambiente assim, tente pegar o máximo de informação, de absorver o máximo de conhecimento desses profissionais, que você vai aprender muito mais, porque a faculdade ela te dá uma base, mas na vida real, quando você já vai para o mercado de trabalho, as coisas mudam, então você vai adquirindo a experiência com o tempo. E também a outra coisa que você pode fazer é você trabalhar com maquete eletrônica e renderizações. Eu já tive a oportunidade de trabalhar para uma construtora, no qual eu fiz 5 plantas humanizadas, e essas 5 plantas humanizadas eu ganhei no total de R$ 1.400 só para fazer 5 plantas. E essas plantas elas foram para um folder que era para vender, que ia ser um ramo de construção que ia acontecer aqui na minha cidade, e no final acabou dando tudo certo, o dono gostou e a gente teve uma parceria um pouquinho mais pra frente. Então, é legal você trabalhar com isso, com renderização, com maquete eletrônica, porque também pode te dar um dinheiro muito bacana. E os programas que eu indico para fazer essas maquetes é o SketchUp. Também, por último, mas não menos importante, que demora um tempinho, mas pode acontecer, é o caso de você querer dar aula. Porque a faculdade, ela sempre está procurando novos profissionais. Então, se você tem essa vontade de ter uma carreira acadêmica, de dar aula, seria interessante você fazer uma iniciação científica. Por quê? Porque aí você já ganha créditos para você tentar fazer uma pós-graduação e depois você entrar no mestrado, fica muito mais fácil. Então, para você querer dar aula no ramo de design de interiores ou também arquitetura, porque depende da aula que você for ministrar, é indicado de você fazer uma pós-graduação, uma especialização no mínimo, porque já tem faculdades que aceitam isso. Mas o mestrado vai ser indispensável, tá bom? Mas você tem que perceber o seguinte, esse ramo de dar aula pode demorar um pouquinho para dar aula em universidades, mas se você puder dar o curso de decoração, que eu já vi aqui na minha cidade, você não precisa de uma pós-graduação e muito menos de um mestrado. Basta você ter a faculdade e você dar a cara a tapa que você pode conseguir dar aulas e ganhar um dinheirinho por cima disso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas sobre relação ao design de interiores, que eu vou ter o maior prazer de te responder. E em breve eu vou gravar sobre cada semestre que eu fiz na faculdade até chegar na concepção do TCC, porque o TCC foi uma coisa louca. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E até mais.